Fala, campeão, beleza? Deixa eu entender, no mesmo dia que você treina forte, ou seja, o intervalado, você ainda faz fortalecimento? Caramba! Sim, Eduardo, justamente porque o fortalecimento para corredores visa apenas manutenção da musculatura e é um trabalho de curta duração, logo não gera sobrecarga, desde que seja bem planejado. Sim, Everson, de curta duração, mas inevitavelmente intenso, logo sobrecarrega. Reveja isso, campeão. Abraço. Obrigado pelo conselho, irmão. Obrigado mesmo. Mas sempre segui essa lógica de treinamento, ao qual me beneficio. Um abração e seja sempre bem-vindo por aqui. Esse foi o meu bate-papo aqui nos comentários com o Eduardo Messias no conteúdo Será que é certo correr a mais no dia seguinte quando se perde um dia de treino? Esse conteúdo foi muito legal também. E eu bati esse papo rápido aí com o Eduardo. E é sobre isso que eu vou falar para você, que eu vou dar as minhas dicas e também explicar o porquê que eu sempre fiz isso. O porquê que eu faço fortalecimento no mesmo dia de treinamento intervalado. Será que realmente é certo se você começar a fazer isso? Será que gera desvantagem, vantagem? Por que eu faço isso? Eu vou entrar com algumas argumentações que eu não disse aqui para o Eduardo. Se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua, de alto rendimento, também sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. É o seguinte, quando a gente faz um fortalecimento no mesmo... Porque veja só, treinamento intervalado, isso pode ser... O que eu vou falar agora pode ser uma coisa tipo, nossa, nada a ver, né, para a maioria das pessoas, ou para algumas pessoas. Cara, treinamento intervalado, pela minha experiência, pelo que eu já escutei médicos, treinadores falando, exige menos... Não é que exige menos. A recuperação é mais rápida do que um treino longo, contínuo. Sim, e eu já vivi isso na prática, não foi uma vez só, foi várias vezes. Sempre quando eu fiz um longão, eu sempre demorei mais para me recuperar do que quando eu faço treinamento intervalado. E isso existe uma razão lógica. Quando você faz um treino intervalado, calma aí que eu já vou entrar na argumentação principal, tá? Mas veja bem, quando você faz um treino intervalado, por mais que a intenção seja você ir no seu máximo, realmente fazer força, mas veja só, tem um detalhe, cara. Você não corre continuamente. Você faz pausas de 1 minuto, independentemente se é de 1 minuto, 50 segundos, 1 minuto e meio, você faz pausas. E essas pausas, elas não podem ser desconsideradas. Na hora que a gente faz pausa, e eu não vou me limitar apenas a pausas, mas veja só. Na hora que a gente faz as pausas, nosso corpo está se recuperando. Aquelas microlesões que estavam se intensificando, que estava começando a judiar de uma forma um pouco mais elevada do corpo, não vai acontecer. Por quê? Porque na hora que ela ia ficar mais bruta ainda, você deu um descanso. Por quê? Justamente porque acabou o estoque de glicogênio instantâneo, ATP, etc e tal. E naquele 1 minutinho e meio é onde a gente recupera parcialmente as forças para fazer novos estímulos. Então, assim, não sou médico para explicar ao certo por que isso acontece dentro do organismo, mas quando fazemos um treino intervalado, pelo fato da gente fazer essas pausas, se você for prestar atenção, você sempre vai terminar um treino intervalado um pouco mais inteiro do que se você for fazer um longão, seja ele ritmado, seja ele moderado, porque o longão, eu não falo apenas do longão, falo até de repente um treino longo no meio da semana também, não igual o longão, né? Mas normalmente no meio da semana tem um treino um pouco mais longo. Tem 2 fatores que a gente tem que considerar. O tempo de execução, que normalmente chega próximo de 1 hora, 45 minutos, e a intensidade que se faz esse treino longo. Então, pelo fato da gente estar correndo continuamente ali, o nosso corpo acaba desgastando um pouco mais. E o que tudo isso tem a ver
com o assunto em questão, que eu faço fortalecimento nos dias do tiro. Exatamente levando em consideração isso e levando em consideração o que eu já vivi nos meus treinos. Se eu deixar para fazer o fortalecimento em outros dias, eu percebo que não é tão eficaz para mim. Primeiro ponto, se eu deixar para fazer um fortalecimento num dia de uma rodagem, mesmo que seja uma rodagem leve, no dia seguinte, embora eu tenha uma outra rodagem leve, só que aí o que vai acontecer? Por exemplo, eu faço treino de tiro terça e sexta. Na quarta-feira e na quinta-feira são dias de rodagem leve. E os meus fortalecimentos eu faço em média de 2 a 3 vezes por semana. Agora veja, se eu faço na quarta-feira o meu fortalecimento, na quinta-feira não vai ser interessante eu fazer. Então eu vou ter que fazer na sexta. Então são 2 dias aí que eu tô falando, que eu tô fortalecendo. Só que às vezes na sexta-feira o meu planejamento não bate com esse tipo de como eu posso dizer, de ciclo, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo ser muito. Às vezes eu me embanando no jeito que eu quero explicar bem demais, às vezes não consigo levar você a entender o ponto. Mas veja só, você tem que levar em consideração o que é mais viável para o seu planejamento semanal. Se for mais interessante você fazer no dia de tiro, nunca tive problema, justamente pelos argumentos que eu disse anteriormente. Nunca tive esse problema. Entendeu? Everson, mas não seria mais interessante você fazer no dia de treino leve? Poderia até ser, mas por quê? Qual que é o segundo motivo pelo qual eu também decido fazer no dia de treinamento intervalado? Porque já que eu fiz um trabalho de força numa característica, ou seja, impacto, empurrando o chão para trás, impacto, empurrando o chão para trás, que é a corrida, uma vez que eu já fiz um trabalho bruto de força nesse quesito, eu decido fazer um outro trabalho bruto, só que com curta duração, que é o fortalecimento, gerando outros estímulos. Para que isso? Para complementar, entendeu? Para estimular a minha musculatura de um jeito que não foi estimulado durante o treino de tiro. Então vai ser 2 trabalhos, sim, intensos, no entanto, planejados. Eu nunca me lesionei, na realidade, uma vez até já, porque eu fiz besteira. Eu fui fazer fortalecimento mais de meia hora, 1 hora de fortalecimento. Aí foi muita coisa, né? Mas do jeito que eu tô fazendo agora, porque fortalecimento para corredor é aquela coisa, gente, é só manutenção, entendeu? Eu já disse isso no conteúdo de reforço, é só manutenção. Você não precisa gastar meia hora, 40 minutos para fortalecer, nem deve, aí sim vai se caracterizar o overtraining, entendeu? Mas agora, se você sim faz ali numa intensidade moderada e por 10, 15 minutos de execução, eu disse já para a galera do Instagram, mostrei na prática, inclusive para eles, do Telegram, do Instagram, como eu fiz recentemente um dos fortalecimentos. Então por isso eu falo, se você gosta dos conteúdos de HMS, não deixe de curtir por lá, fica a dica. E tipo assim, é uma forma legal, entendeu? De complementar. Você fazer um trabalho intervalado, treino de tiro, e fazer um fortalecimento, não necessariamente logo em seguida, né? Descansa uns 30 minutinhos e faz ali 1 hora depois, 2 horas depois. Everson, mas meu corpo não se adapta. Não gosto disso, prefiro fazer em treino leve. Sem problema, nada de certo ou errado com um jeito ou outro, né? Desde que você se adeque, entendeu? É o jeito que eu me adapto, levando em consideração esses princípios aí. Beleza? Permaneça sempre focado, centrado. Hoje para todos sempre. Hoje à noite, live de Everson HMS.